Bom dia, galerinha. Tô fazendo esse vídeo aqui do prometido ImageX. Esse vídeo aqui é bem direcionado para a galera do P2 de redes lá da Unip. Vou mostrar um passo a passo aqui como é que faz. Eu vi que uma galera na hora da prática lá teve dor de cabeça, não conseguiu fazer. Mas enfim, primeiro, o que diabo é o ImageX que essa galera tanto pede para eu fazer esse vídeo? Seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Você está numa empresa onde, sei lá, chegam 50 máquinas para que você instale. Mesmo hardware, e existe um perfil disso aí. Existe um perfil dessas máquinas, sei lá, vai rodar o Windows 7 com Office 2010, com o Photoshop, com qualquer troço aí, tá? Então vamos imaginar que tem qualquer programa instalado na máquina. O que esse ImageX faz? Você vai criar uma máquina e vai instalar o troço todo, tá? Você vai instalar tudo que você precisa. Vai instalar drive, vai instalar as atualizações, vai instalar software de terceiro, enfim, vai deixar a máquina redondinha. Existem outros softwares que fazem isso. Tem uma galera que usa o Ghost, que você tem que abrir, tirar o HD, fazer a clonagem, um negócio neandertal da porra. Mas com esse ImageX é o seguinte: você vai usar uma máquina e vai chamar essa máquina de referência, tá? Então vamos começar entendendo o que é essa máquina de referência. Essa máquina de referência vai ser a máquina que eu vou usar para modelo, para criar uma imagem e distribuir nas outras máquinas. A parte de distribuir, você vai usar o WDS, que é o Windows Deployment System. Esse cara vocês não estão aprendendo no P2. Esse deve ser alvo lá da disciplina do P4 ou P5. Eu tenho que reativar um pouco minha memória em relação a esse carinha aí. Mas acredito que seja da prova de infra, da prova 70642. Eu não estou lembrado, faz tempo que eu vi isso aí, tá? Então esse cara, eu vou pegar uma imagem que é na extensão .win, tá? Que eu vou ensinar vocês a criar essa imagem agora. Então o que eu preciso para criar essa imagem? Primeiro, preciso de um carinha chamado Windows IK, que você baixa no site da Microsoft, tá? Você consegue baixar esse cara lá. Depois eu vou usar uma ferramenta chamada Sysprep, e com esse Windows IK eu vou criar um carinha chamado WinPE, tá? O que é esse WinPE? Esse WinPE é uma imagenzinha pequenininha que eu crio para dar boot no sistema operacional. E dentro desse WinPE vai ter um carinha chamado ImageX, que vai ser o bonitão que eu vou usar para fazer a imagem do meu sistema operacional. O que é esse PE? É a abreviação de Pre-Installation Environment, que é o ambiente de pré-instalação. Então eu vou com esse cara começar a criar meu ambiente de pré-instalação. Lembrando, existe um passo antes desse que eu vou fazer agora, que é criar a imagem do WinPE. Talvez eu faça um outro vídeo ensinando a fazer essa imagem, mas para fazer essa imagem eu preciso de um carinha chamado Windows IK, que eu não me lembro o que significa essa sigla. É o kit de alguma coisa da Microsoft aí, tá? Então você procura esse cara, baixa e você vai criar uma imagem que vai conter essas informações aqui. Aqui eu tô na imagem, aqui eu tô no CD de boot que eu criei com o Windows IK. Então existe primeiro antes desse vídeo, vamos imaginar que isso aqui é Star Wars, eu estou começando a contar por trás, tá? Então, antes desse vídeo, existe uma ação que você tem que fazer, que é criar essa imagem do Windows IK e colocar ela como imagem do CD, copia para um CD, se tiver no ambiente virtual como eu estou aqui, bota como boot lá do CD da máquina virtual. Eu vou precisar também de 2 discos, tá? No momento oportuno eu vou explicar o que é esse Sysprep. Eu vou precisar de 2 discos. O primeiro disco vai ser o do SO, claro, que é onde eu vou instalar os troços que eu quero fazer a imagem. E o segundo disco eu estou chamando esse cara de imagem, porque é para onde eu vou copiar o dump que eu estou fazendo do meu sistema operacional. Beleza? Então o que a gente não vai aprender aqui, galerinha? Criar o Windows PE. Tranquilo? O resto a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho essa máquina aqui.
onde eu tenho o sistema operacional Windows 7 Ultimate instalado. Eu posso instalar qualquer troço que eu queira aqui nessa máquina. Óbvio, não vou fazer isso agora. Eu tenho um segundo disco, que é um disco vazio, que eu chamei ele de imagem. Tem que estar formatado, tem que estar com o sistema de arquivo, porque ele vai receber a imagem que eu vou criar através do Windows PE. E também a imagem do Windows PE montada no CD-ROM. Se você tiver numa máquina física, você vai copiar a imagem criada. Lembrando, não está sendo explicado nesse vídeo como eu fiz essa imagem. Pode fazer isso no segundo momento. Então, copiar essa imagem criada para uma mídia, dar um boot por ela e partir para o abraço. Nesse meu caso, estou fazendo o cenário em máquina virtual. Montei a imagem, coloquei a imagem dentro da máquina virtual, tá? Então, o primeiro passo, vamos primeiro preparar o sistema. O que é preparar o sistema? Quando você está criando uma imagem, está instalando o sistema operacional na máquina pela primeira vez, ele vai criar uma pancada de registros relacionados àquela instalação. E o que eu quero fazer? Eu quero tirar esses registros, porque quando eu estiver fazendo o deploy nas minhas outras máquinas, eu quero que os registros sejam exclusivos das máquinas que estão recebendo o deploy, para não ter registro duplicado, tá? Então eu venho aqui, a parte do Windows, System32, Sysprep. Isso já é nativo do Windows, tá? Eu não tenho que instalar, que baixar esse cara, não. Então vamos lá. Antes que um aluno minha pergunte, eu fico fungando assim. Realmente hoje eu estou gripado, tá? Não é frescura, não. Então, eu vou executar esse Sysprep. O que é esse Sysprep? Isso é a abreviação de System Preparation. Eu vou fazer a preparação do sistema para receber o dump que eu vou fazer. Então, ao executar esse cara, existem algumas modalidades, tá? Então, primeiro, eu posso entrar no modo de configuração do usuário, que é o /OBE. O que é isso? É o cara que vai montar aquela inicialização do Windows, aquela primeira telinha de boot do Windows para você autenticar. Ou eu posso entrar em modo de auditoria de sistema. O que eu quero fazer? Eu quero entrar no modo como se o usuário tivesse autenticando no Windows pela primeira vez. Essa opção generalizar tem que estar marcada, porque o que é generalizar? Ela vai tornar a instalação do Windows que está nessa máquina como padrão. Vai generalizar, ela vai tornar-se genérica para qualquer computador que eu quiser instalar. Ela não tem informações dessa instalação que eu fiz agora. Depois desse cara, eu vou escolher ou encerrar o sistema operacional, ou reiniciar, ou desligar. Nesse caso, como na minha unidade D já está montado a imagem do Windows PE, eu vou reiniciar, e assim que ele terminar de fazer a generalização do sistema, eu entro já no Windows PE para mostrar a segunda parte para vocês. Então eu dou OK. Ele vai começar a fazer o procedimento de generalização, vai fazer a limpeza de plugins, enfim. Isso é coisa do Sysprep, eu não sei como esse cara funciona por trás, tá? Então deixa esse cara rodar aí, ele realmente demora um pedaço. Quando ele terminar, ele vai reiniciar. Lembrando que assim que ele reiniciar, eu não vou permitir que ele entre no boot inicial daquele que a gente dá quando reinstala um sistema operacional. Eu vou já entrar no boot do Windows PE para fazer a criação da imagem desse cara. Eu não vou cortar essa parte, tá? Para vocês terem noção da demora desse processamento, tá? Eu não vou editar isso no vídeo, eu vou deixar realmente, porque tiveram alguns alunos que disseram: ah, professor, tá demorando. Eu vou embora porque vai começar a novela, não quero perder. Eu tenho um aluno que gosta de novela.
Então, vou deixar isso aí rodar mesmo. Eu vou ficar falando com vocês aqui para vocês não pensarem que eu sou aquela galera de telemarketing que diz que está resolvendo seu problema e fica calado e você fica naquela angústia para saber se o cara tá fazendo alguma coisa ou a menina tá lixando as unhas. Telemarketing é sempre o suspense, né? A gente nunca sabe se tem alguém do outro lado mesmo. Então só para vocês terem ideia, porque no vídeo não está aparecendo, mas como eu estou em ambiente virtual, eu estou usando o VMware, eu consigo ver o processamento do disco daqui, né? Realmente ele não para de ler o disco, é uma leitura constante, tá? Então vocês veem que a interface de rede aqui, ó, antigamente estava conectada como NAT, né? Tá usando NAT. Ele já desconfigura isso aqui também. Ele realmente vai fazendo a generalização da máquina. Ele vai realmente limpando todas as informações que estão vinculadas a essa instalação. Então ele vai matar, vai deixar uma imagem genérica. Aliás, ele não está deixando a imagem genérica, ele está deixando zerando minhas configurações, tá? E para que eu possa usar em outra instalação. Então isso realmente é um processo que demora um pedaço. Ele aparenta ter terminado agora, vai reiniciar a máquina, tá? Depois que ele reiniciar, eu já vou dar o boot pelo CD, já vou dar o boot pela imagem e aí a gente começa a fazer a segunda parte, que é a criação do ImageX, que é a criação, o uso do ImageX, a criação da imagem .win, para que no segundo momento eu possa distribuir para minhas máquinas. Então vou dar o boot pelo CD, tá? Eu tenho que inicializar pelo CD e ele vai abrir um prompt do comando, tá? Vai abrir um prompt de comando e aí eu vou usar um pouquinho de linha de comando e vou ter que fazer algumas identificações. O que eu preciso identificar? Eu preciso identificar em que unidade de rede foi mapeado o meu CD por esse boot, em que unidade de rede foi mapeado o disco que tem o meu sistema operacional e que unidade de rede foi mapeado o disco que vai receber minha imagem, tá? Então ele está dando um Windows PE init, ele está inicializando o Windows PE, isso aí vai ficar em cache na memória, tá? Ele vai usar isso aí como um live CD, por exemplo, e aqui está montado, tá? Então aqui isso aqui está tudo em memória, eu não vou trabalhar com isso agora. Então vamos começar identificando, vamos procurar quem é primeiro a unidade de disco que está com o meu sistema operacional. Então vamos tentar o D2 pontos aqui. D2 pontos ele tem o nome imagem, lembra que eu botei esse rótulo imagem? Então D2 pontos é justamente o destino do boot que eu vou fazer. Vamos procurar E2 pontos. E2 pontos aqui está o meu SO, tá vendo? Então eu vou usar E2 pontos. Deixa eu ver o F2 pontos agora. F2 pontos é onde está o meu ImageX. Então F2 pontos é o meu CD-ROM, tá? Então vamos entrar no F2 pontos e vamos começar a trabalhar. Então é bom, eu vou digitar o comando para que vocês possam entender mais na frente. ImageX eu vou usar uma opção chamada /capture, que eu vou usar o parâmetro de captura do ImageX, tá? Eu quero capturar quem? Eu quero capturar a minha unidade do sistema operacional, que nesse cenário é 2 pontos. Dependendo do boot da tua máquina, dependendo da partição que tu tiver aí, eu não sei como vai montar, por isso que você vai ter que procurar. Então eu vou capturar, eu vou usar o ImageX com a função capture e vou capturar a unidade E. Só isso resolve? Não. Eu vou capturar no meu destino, tá? Quem é meu destino? D2 pontos, contra a barra vou colocar aqui imagem.win. Então ele vai capturar com esse cara aí, tá? Imagem.win. Eu vou criar um rótulo para essa imagem. O que é esse rótulo? Deixa eu achar os 2 pontos, a aspas aqui. Entre aspas, lembra quando você está selecionando, você pega uma mídia do Windows 7, que essa mídia aqui é a Power Ranger das galáxias,
eu tenho aqui todos os sistemas operacionais 32 bits, todos os sistemas operacionais 64 bits, em português, em inglês, em aramaico, em braille, tem tudo. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar um rótulo para essa imagem. Então nesse caso aqui, eu estou selecionando um rótulo chamado, por exemplo, imagem, vamos supor que eu tenha a máquina HP, imagem HP. Então eu vou usar essas imagens aqui, essa imagem, que vai estar dentro desse arquivo .in, para criar uma imagem para os sistemas da HP. Vamos supor que essa máquina padrão aqui é HP, tá? Vamos supor que agora chegou uma máquina Dell, por exemplo. Você pode usar esse mesmo arquivo .in para botar uma imagem da máquina Dell. Isso é o que acontece quando eu tenho múltiplas versões. O que a Microsoft faz quando ela distribui um CD com múltiplas versões? Ela faz esse procedimento em cima do sistema operacional. Ele faz um dump de um 64 bits em português, Ultimate. Depois ele faz um dump de um 64 bits Professional em português. E vai colocando sempre na imagem .in. Quando você bota o DVD que ele dá o boot nesse .in, ele mostra todos esses rótulos que eu estou criando. Então eu posso ter um DVD, por exemplo, Dual Layer, que aí pega 8 GB. Eu boto 2, 3 imagens e crio um padrão para dentro da minha empresa, tá? Mas isso é mais para frente. E aí eu vou usar a opção barra, tá? Barra compress fast. Esse fast, isso aqui não é um comando só não, tá, galera? Isso aqui tem um espaço, eu não sei, isso aqui deve ser um parâmetro da opção compress que eu estou colocando, tá? E aí eu vou botar também uma função barra verify, para ele verificar. O que ele vai verificar? Imagina um hash MD5, tá? Tu vai fazer uma transferência pela internet, tu recebe um arquivo e o hash dele. Quando tu baixar, tu executa a função hash para ver se bate igual. Se bater, beleza, lindo, o arquivo veio sem nenhum dado corrompido. Mesma coisa vai acontecer aqui. Esse verify vai pegar esses dados que estão comprimidos e vai comparar com os dados que estão descomprimidos na unidade E. Tá? Então aqui tá tudo bonitinho. Vou selecionar esse comando para você guardar no seu coração. Vamos ver se eu não digitei nada errado, tá? Então aqui ele vai escanear todos os meus diretórios, ele vai excluir arquivos temporários, vai excluir arquivos de lixeira, vai excluir arquivos de paginação, vai excluir arquivos de hibernação, tá? Então aqui ele vai escanear todo o meu diretório. E depois disso, ele vai começar a fazer a compactação da unidade E para a unidade D. Tranquilo? Então eu vou deixar comendo aí no centro. Realmente isso aí demora. Eu vou deixar esse vídeo terminar. Na hora da edição, eu vou cortar essa parte aí, que deve dar uns 20 a 25 minutos. Tanto é que na lista de exercício eu digo que vocês vão ter que tomar um cafezinho. E vou esperar esse troço terminar. Quando ele terminar, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar na unidade D. E depois, eu tiver com tempo, que eu estou saindo agora, eu vou fazer o vídeo para a configuração do Windows IK, a criação do Windows IK, tá? Então eu vou deixar vocês pensando que está no telemarketing aí. E eu não vou nem salvar o vídeo, eu vou pausar o vídeo, tá? Ó, eu voltei aqui só para vocês observarem o tempo de captura, tá? Ele vai demorar 18 minutos para fazer esse dump aí. E de tempos em tempos eu vou liberando para vocês verem essa captura sendo realizada, beleza? Vou pausar de novo. Eu volto agora só quando eu terminar. Pronto, galera. Aqui terminou a compilação já, 100%. Mandar listar o conteúdo de D2 pontos. Vai estar lá a minha imagem de aproximadamente 2.3 GB, tá? Então depois a gente aprende a tratar essa imagem aí. Então beleza, galera. Dívida paga. O que era sobre MageX está aí, tá pronto. Um abraço, até a próxima.